Mateus, capítulo 6, versículo 9. Estamos falando do Sermão do Monte, prática da justiça. Falamos anteriormente sobre as coisas boas que fazemos, que também podem ser feitas em pecado. E o tema dessa noite é o modelo de oração, a parte 1. E a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. João 5,39 fala: examinai as Escrituras, declarou Jesus. São elas mesmas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18 fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estamos falando no livro do Mateus, né, Mateus? Mateus significa presente de Deus, dádiva de Deus. Aprendemos que ele foi um dos 12 apóstolos, ele também era chamado de Levi. Ele era publicano e deixou tudo para seguir Jesus. O propósito de Mateus é nos mostrar que Jesus é o Senhor, que Cristo é o Rei dos Reis, ele é o Messias escolhido pelo Senhor. E no Evangelho de Mateus é feito mais de 60 citações de passagens proféticas do Antigo Testamento, que enfatiza que Cristo é o cumprimento de todas elas. E aqui no livro de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nos fala sobre o grande sermão de Jesus. É o maior sermão de todos os tempos, pregado pelo maior mestre, o maior pregador de todos os tempos. E o objetivo dos ensinos de Jesus é nos levar ao arrependimento e à fé. E sermos levados também a um quebrantamento, como nós vimos anteriormente. Sermos pobres de espíritos, bem-aventurados, aqueles que choram por causa dos seus pecados. E no contexto anterior nós vimos que Cristo está falando da constituição, da lei do seu reino. O evangelho do rei sobre o reino do rei, o reino dos céus. E Jesus nos revelou o perfil dos súditos do seu reino. E aqui ele continua nos falando. Ou seja, todos que estão no reino têm vida. Todos que não estão no reino de Jesus não têm vida. Todos aqueles que fazem parte do reino de Deus, a Bíblia fala que serão bem-aventurados, são sal da terra e são luz do mundo, e esses serão perseguidos. Anteriormente nós vimos que Jesus corrigiu os falsos ensinos, onde ele separou em 5 blocos, onde ele falou sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o juramento, sobre a vingança e do amor ao próximo. Ele está ensinando sobre a justiça, como nós devemos viver de maneira íntegra, de maneira correta. Mas agora o ênfase passa a ser outro. Antes a justiça referia-se às qualidades interiores, que era bondade, pureza, honestidade. Agora diz respeito às práticas externas, como nós vimos anteriormente: ajudar as pessoas, dar esmolas, e orar e jejuar. Jesus passou da justiça moral interna para a justiça externa. Do versículo 2 ao 4 nós vimos que ele falou sobre as esmolas, ou ajudar as pessoas. Dos versículos 5 ao 8 ele falou sobre a oração. E no versículo 16 ao 18 ele vai falar sobre o jejum. Mas dentro desse bloco de oração, ele nos dá um modelo de oração. Como nós deveríamos orar. E temos aprendido que coisas boas que fazemos também podem ser feitas de forma pecaminosa. E Jesus incluiu esse modelo de oração para nos mostrar a forma correta de nós nos dirigirmos a Deus. É uma oração para repetir? No versículo 9 diz: portanto, vós orareis assim. Então nós temos que orar sempre assim. Ficar repetindo essa oração todo o tempo. Não. Após Jesus expor 2 erros que eram cometidos pelos hipócritas, Jesus vai nos ensinar como se deve orar. Mas tem que se ter em mente esses 2 erros primeiros. Pois senão nós vamos acabar usando essa oração também como reza. Veja, o primeiro erro que nós vimos a semana passada é a oração mecânica. Orar de forma decorada, de forma mecânica, a fim de ser visto pelos homens também.
O que é oração mecânica? Nem sentimos aquilo que nós estamos orando. Talvez todos nós já fizemos alguma vez na vida, talvez algum momento da nossa vida ainda a gente faça isso, mas é um grande erro. O segundo erro que Jesus fala é sobre as orações repetidas. Ficar orando repetidamente, pensando que quanto mais se repete, maior a chance de Deus responder. E esse é um grande erro, que o próprio Jesus nos ensinou. Aí nós podemos responder essa pergunta. Essa oração é para ficar sendo repetida? Não. Tendo como base o contexto, é muito claro que não é para ficar repetindo. É interessante que no mesmo ensino claro de Jesus, esse modelo de oração é muitas vezes utilizado como rezas. O catolicismo romano, por exemplo, ensina os seus fiéis a ficarem repetindo incessantemente essa oração. Uma dessas que é essa oração. E tendo em vista o ensino de Jesus, essas práticas estão muito longe do conceito bíblico de oração. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração, não é uma fórmula secreta também para que Deus responda a sua oração. A palavra de Deus nos mostra vários exemplos de orações espontâneas que foram ouvidas pelo Senhor. O método usado de ficar repetindo palavras escritas ou decoradas, nós vimos anteriormente que Jesus chama de vãs repetições. E Jesus está nos ensinando a orar, ou seja, Ele está dando um esqueleto da oração. Há uma maneira que nós devemos usar como modelo. Sobre esse esqueleto, nós lemos anteriormente: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é assim que o jogador de futebol ora, antes da partida de futebol? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu sei porque eu participava. Adianta alguma coisa? Essa maneira de oração? É errado muitas vezes as pessoas orarem essa oração? Não vejo que seja errado, mas tem que ser algo espontâneo. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, Senhor. Mas não da maneira que muitas vezes é falada ou lida, muitas vezes, ou de forma decorada. E tem que ser como base também a glória de Deus, a intimidade com Deus. E foram esses dois pontos que foram tratados anteriormente, quando ele falou que nós deveríamos entrar em nosso quarto secreto e buscar em secreto o nosso Pai que está no céu. Ou seja, Jesus corrigiu e agora ensina como nós devemos orar. Isso é muito importante, porque não basta nós corrigirmos um erro, nós devemos ensinar também como se deve fazer. E nós vemos aqui uma estrutura, um esqueleto de oração. E estudando, nós entendemos que Jesus vai estruturar essa oração em 3 partes. A primeira é a adoração, a segunda é petição e depois uma conclusão. Dentro da oração, nós vemos que tem 6 petições. 3 como forma de adoração, ou seja, tratam da glória de Deus, e 3 que tratam da necessidade humana, que é tanto a presente como o passado como o futuro. Veja, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as necessidades supridas. E esse é o claro ensino de Mateus 6,33. Mateus 6,33 fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar as suas vontades, seus desejos, aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês querem. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as nossas necessidades supridas. Charles Hodge, ele afirmou que a oração é o diálogo da alma com Deus. Tendo como base isso, R.C. Sproul, ele afirma que a oração genuína tem diversos requisitos. Por exemplo, o primeiro dele, para nós nos aproximarmos de Deus, é a sinceridade. Como nós falamos na semana passada, nós devemos se achegar a Deus sinceros, com sinceridade. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Não há como nós nos chegarmos perante Deus: ó Senhor, esse é o dia mais feliz da minha vida, e nós estamos tristes. Não faz nenhum sentido nós mentirmos para Deus. E outra coisa é as frases vazias e insinceras também constituem zombarias por Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Então tal oração, longe de ser exercício da religião piedosa, é uma ofensa também dirigida a Deus.
Senhor, eu estou te buscando, tu está vendo que eu estou te buscando? Nenhum de nós busca o Senhor como deveria. Como que nós podemos nos achegar diante de Deus dessa forma? Com frases muitas vezes vazias e com frases que não representam realmente o que nós estamos vivendo. Não é melhor nos chegar, Senhor, me perdoe por não estar te buscando realmente como eu deveria. Porque a palavra de Deus nos mostra que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós fazemos isso? Nós não chegamos nem perto de fazer isso. E em todo o tempo ainda. O segundo requisito é que nós nos aproximamos de Deus com reverência. Na oração nós devemos recordar sempre com quem nós estamos falando. O terceiro requisito, que procede dos anteriores, é que nos aproximamos de Deus com humildade. Como a palavra de Deus nos diz em Mateus 5,3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Temos que ter em mente quem Deus é e quem nós somos. Nós somos pobres pecadores. Inclusive Jesus falou que sem Ele nada nós podemos fazer. Ele nos convida a nos achegarmos ousadamente a Ele, mas de maneira nenhuma de forma arrogante. Jamais de forma arrogante. Então vamos aprender com a oração modelo. A oração começa assim: Pai nosso que estás no céu. Aqui temos algumas coisas muito importantes a sermos aprendidas. Primeiro, a oração deve ser sempre feita para o Deus Pai. Pai nosso. Tendo como base o modelo de Jesus, nós estamos vendo que a oração sempre tem que ser dirigida a Deus Pai. No Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 178 diz assim: o que é oração? Oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio de seu Espírito e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Isso é muito importante tendo em vista o ensino de Jesus Cristo aqui. Deus Filho nos dá acesso ao Pai, Jesus nos dá acesso ao Pai, o Deus Espírito, o Espírito Santo nos move a clamar Pai, mas é ao Deus Pai que nós dirigimos as nossas orações. Veja, na oração é sempre os três, agindo. Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a oração é sempre dirigida ao Pai. Isso nos leva a uma questão muito importante. Todos são filhos de Deus? Não. Sim. João capítulo 1, abra comigo. João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tendo como base as Escrituras, nem todos são filhos de Deus. Somente os que receberam e os que creram no seu nome. Lembre-se, Jesus Cristo é quem nos dá acesso ao Pai. Se nós não cremos nele, nós não temos acesso ao Pai. O Espírito Santo que nos move a clamar Pai. Se nós não temos o Espírito Santo, ele não nos move a clamar Pai. E é ao Deus Pai que dirigimos as nossas orações. Em outras palavras, para orar nós temos que ter vida. Lembra que nós falamos anteriormente sobre os bem-aventurados. Para todo aquele que ora, é aquele que tem vida. O ensino de Jesus aqui também é surpreendente para o judeu. Mateus 6, nós estamos vendo que Jesus está falando, ele fala em chamar Deus de Pai, mas isso era novo para eles. Eles até entendiam e falavam que Deus era Pai, mas jamais se dirigiam a Ele como Pai. E aqui nós podemos tirar algo para as nossas vidas também. Quantas vezes nós ficamos temerosos de nos achegar a Deus de verdade?
Quantas vezes nós estamos entristecidos, aflitos, angustiados, mas ao invés de nos achegarmos a Deus, nós preferimos fazer outras coisas. Nós saímos, nós contamos os problemas para as outras pessoas, nós postamos na internet, hoje é a novidade agora, nós assistimos vídeos, TV, qualquer outra coisa, mas nos esquecemos de nos achegar diante de Deus. Tem até um filme absurdamente herético que se chama A Cabana. É um filme antigo já. Eu deixei para colocar isso para reflexão dos irmãos. Ele apresenta Deus como uma mulher. Porque a pessoa do filme ela tinha problema com o seu pai terreno. Isso demonstra um alto grau de distorção e confusão com a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus não permite de maneira alguma nós personificar Deus. De maneira alguma. Nem como homem, muito menos como mulher ou animal. Alguma vez, se você ler na palavra de Deus escrito Deus Mãe, não existe. E Êxodo 24 fala o segundo mandamento: não farás para ti mais de escultura nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós falamos anteriormente sobre isso. Quando nós colocamos a imagem de Deus, o que nós fazemos? O filme de Jesus, por exemplo. Quantas pessoas pegaram o folder do filme de Jesus e colocaram no seu quarto? Jesus está aqui. A imagem de Jesus, muitas vezes, nós temos na nossa cabeça como se fosse parecido com aquele que é colocado no filme. E muitas vezes nós cometemos esse erro de chegar à própria idolatria. E muitas vezes ficarmos constrangidos quando nós vemos Jesus realmente. E a Bíblia nos mostra que Deus ele é Espírito. Deus é totalmente transcendente também sobre qualquer coisa nessa terra. Deus é um Pai perfeito. Eu tive problema com o meu pai. Não tem nada a ver com Deus. A Bíblia fala que Ele é amor, Ele é perfeito, Ele é totalmente justo. E aí chegamos a um ponto muito importante da oração. Pai nosso, que estás no céu. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer jeito. Isaías 66:1 fala assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Ao mesmo tempo que nós podemos chegar ao Senhor com liberdade, com livre acesso, o chamando de Pai, nós temos que ter em mente que Deus ele é santo, santo, santo. A intimidade com Ele não vai anular a sua grandeza e o seu grande poder, a sua glória. Ele é elevado, Ele é sublime, Ele é glorioso, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é todo poderoso, Ele é excelso, supremo, Senhor de tudo e de todos. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. 1 Pedro 5:11. Ou seja, Ele é totalmente transcendente em relação a nós. Isso significa que devemos nos achegar a Ele com temor, com reverência e com respeito. Deus é todo poderoso, soberano sobre todas as coisas. Em Deuteronômio 10:17 fala: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Dirigir-se a Deus de maneira altiva, casual, leviana, como falamos com nossos amigos terrenos, equivale a tratá-lo com desprezo. Não fazê-lo realmente Senhor dos céus e da terra. Nós temos que entender que o nosso Deus é um rei. A Bíblia fala que Ele é eterno, Ele é todo poderoso, Ele é perfeito. E como que nós chegamos na presença de um rei? E aí, beleza? Tá ligado? Com postura de respeito e reverência. Os antigos eles entendem mais essa questão porque muitas vezes os pais antigos eles tinham aquela questão: opa, Senhor, me chama de Senhor. Tu não está falando com qualquer um. Já viu? O mais antigo sempre tinha essa questão. Muitas vezes perdia a questão do amor, mas a questão do respeito, o filho chegava, abaixava a cabeça. Quando nos apresentarmos a Deus, devemos mostrar pleno reconhecimento também que Ele é o nosso Rei. Ele é o Senhor de todas as coisas.
Em 1 Timóteo 1,17 fala assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quantas pessoas se chegam a Deus com falta de reverência? E aí, mano, firmeza? Beleza? Creio que também que um pouco disso é a culpa da igreja que se denomina cristã, que fez de Deus um Deus fraco, um Deus que não tem poder, um Deus que não consegue realizar a sua vontade, não consegue fazer o seu desejo. Logo eles fizeram Deus a sua imagem e semelhança. Inclusive isso reflete nas músicas que são cantadas em muitos lugares. Se vocês colocar as músicas cristãs, de 100 músicas muitas vezes, vou chutar muito, mas umas 70 músicas são bem complicadas. Por exemplo, eu gostava dessa música antigamente. Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos seus sapatos e arrastar. Marileia, eu quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos seus sapatos e arrastar. Não dá para substituir? Fazer uma música romântica? Ou seja, parece uma música de marido e mulher, de namorado, alguma coisa assim. Nós temos que entender que Deus é totalmente transcendente. É muito arriscado quando nós fazemos esse tipo de coisa. Alguém que passa na rua pode não entender. Não é Deus que está falando. Outra é essa aqui, ó. Você é bem-vindo, aqui a casa é sua, pode entrar, essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Nós deixamos ela para você. O que parece? Deus é um Deus fraco. Não é o Jesus todo-poderoso que nós vemos aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas a pior de tudo, eu tive que colocar essa aqui, é música que eles acham que é cristã. Filho meu, tá fugindo de mim, já tentei, procurei outra vez, você me rejeitou, porta na cara doeu. Filho meu, tá correndo de mim, ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte, lembra, filho? Eu chorei enquanto eu viajava nesse flashback. Essa música não tem nada de cristã. Que Deus que é esse? Um Deus fraco que chora porque foi rejeitado. Eles afirmam que para que Deus possa executar algo, ele precisa do homem, precisa que o homem faça algo. Fase do Deus Todo-Poderoso, um Deus passivo da ação humana. Deus faz tudo aquilo que deseja. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E esse é o Salmo 92, o Salmo 97, 5. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Você conhece Deus? Esse é o Pai nosso. Aquele que os montes se derretem na sua presença. Ou seja, Deus é eterno, Ele é autoexistente, Ele é imutável, grandioso, perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, criador e sustentador de todas as coisas. Sempre quando chamar Deus de mano, você lembre disso. Ele é totalmente transcendente a nós. Sempre quando orarmos, temos que ter em vista isso para nos achegarmos a Ele, com temor, com reverência e respeito. Porque Ele é nosso Pai, mas Ele está no céu. Ele é totalmente transcendente de nós. E o texto continua. Santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. Aqui nós vemos uma adoração. Santificar significa tornar santo, separar, tornar distinto. Mas o nome de Deus já é santo. Já é totalmente santo. Mas o que será que Cristo está nos mostrando aqui? O terceiro mandamento nos mostra mais ou menos. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando nós temos em vista o terceiro mandamento, nós começamos a entender por que nós devemos orar que o nome de Deus seja santificado. As pessoas fazem de todas as coisas o seu Deus. É meu Deus para cá, meu Deus para lá, Deus que fez isso, Deus que fez aquilo.
E nós temos que ter em vista que o nome de Deus é santo. Não significa que o nome de Deus não seja santo na forma aqui, mas na forma que os homens agem, da forma de eles não honrarem Ele dessa forma. É importante que nós tenhamos em vista a continuação do texto que fala assim na terra como nos céus. Porque nos céus Deus é exaltado. Nos céus Deus é glorificado. Nos céus o nome de Deus ele é respeitado sobre todas as coisas. Você acha que um anjo toma o nome de Deus em vão? Tu acha que aqueles que estão com o Senhor tomam o nome de Deus em vão? Mas nós aqui na terra o fazemos. Por causa do pecado, aqueles que não foram salvos nunca vão santificar o nome do Senhor. E aqueles que foram salvos muitas vezes fazem de maneira falha. Por isso é muito importante nós orarmos para que o teu nome, Deus, seja santificado. Qual o propósito da oração? Semana passada nós vimos que o propósito da oração é a glória de Deus. E é por isso que Jesus começa fazendo 3 petições que tratam da glória de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E elas terminam como? Assim na terra como no céu. Nessa primeira petição, vemos o quanto ela é necessária e que vem acompanhada de vergonha para nós. Pois nossa ingratidão, nossa maldade, nosso orgulho fazem que muitas vezes a glória de Deus seja obscurecida. Quando Deus se dá a conhecer, é impossível que não se manifeste a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua sabedoria, a sua justiça, a sua misericórdia, a verdade. Infelizmente, nós tiramos de Deus, muitas vezes, a sua santidade aqui na terra, porque muitas vezes nós chamamos de igreja aquilo que não é a igreja de Jesus. Muitas vezes nós desonramos o Senhor por não obedecê-lo. No entanto, cabe a nós que peçamos que o próprio Deus mantenha em nossas vidas isso. De modo que os homens não falem nem pensem nele, senão com grande reverência. Quando alguém contar uma piada sobre Deus, não ria. Deus é santo e perfeito. Quão maravilhoso é perceber que o nosso Deus também é onisciente, que nos providencia todas as coisas. E entendemos porque na cruz de Cristo Ele pede, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essa é uma parte da adoração a Deus. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 e 15. Alguém quer ler? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. 15. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Veja, o apóstolo Pedro nos fala sobre isso. Ele fala antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. A oração para que o nome de Deus seja santificado tem como base primeira que Ele nos habilite a santificar o Senhor em nosso coração. Mesmo salvos, nós somos falhos. Mesmo salvos, nós desobedecemos o Senhor. Não somos como nós deveríamos ser. Devemos orar para que sejamos levados a estimá-lo mais e mais, amá-lo mais e mais, e a fazer dele o nosso tesouro. E é isso que Jesus vai continuar falando no versículo 19 e 20 de Mateus 6, que ele fala: não acumulem para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto, nós temos que ter em vista que Deus é santo, totalmente separado e distinto. E Jesus está nos ensinando a orar para que isso aconteça em nossos corações também e em nossas vidas. Somente dessa forma nós vamos fazer de Deus o nosso tesouro maior.
Quantos que agem como ateus a semana toda e no fim de semana se achegam a Deus, como se Deus fosse o seu tesouro maior? Que a oração modelo nos leve a nos achegar a Deus verdadeiramente e que possamos fazer de Deus verdadeiramente o nosso tesouro. Como o apóstolo Paulo que pediu para Deus tirar o espinho da carne dele, mas esse pedido foi negado. E ele compreendeu que nós podemos viver uma vida de sofrimento e dor. Isso deve nos levar a uma dependência de Deus e glorificar a Deus independente das circunstâncias. A nossa preocupação tem que ser para que o nome de Deus seja glorificado, santificado, ao invés do nosso bem-estar. E o texto continua, no versículo 10 fala: venha o teu reino, assim na terra como no céu. Deus reina soberanamente. Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Esse é o ensino de Colossenses 1, Colossenses 2. O reino de Cristo já foi inaugurado, mas ainda é invisível nesse mundo. Abra comigo Lucas 17. Lucas 17, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Alguém quer ler? Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Cristo ele é invisível e aguarda a consumação. O reino é presente e ao mesmo tempo futuro. O pedido, portanto, é para que esse reino se torne manifesto a todos os homens, na terra como nos céus. Na terra, nos céus, o reino de Deus ele é visível. Nós desejamos que seja visível aqui na terra também. Jesus reina, mas nós não conseguimos mostrar isso para as pessoas, visivelmente. Por quê? Porque os homens estão cegos espiritualmente. Somente através da obra de Deus, através do Evangelho, que esses conseguem ver esse reino. E de certa maneira os pecados, as imoralidades, as mentiras que acontecem em todo tempo e lugar impedem também que nós vejamos corretamente esse reino. Por isso nós também devemos orar: venha o teu reino. Que o nosso Deus salve pessoas através da pregação do Evangelho e que nós também venhamos ser obedientes a Deus e a sua palavra. Não é possível nós termos Jesus como nosso Salvador e não como nosso Senhor. Ou Ele é o nosso Salvador e Senhor, ou Ele não é nenhuma das coisas. Quantas pessoas que afirmam que são salvas pelo Senhor, mas não vivem como se Ele fosse o Senhor das suas vidas. Você deseja que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor? Deseja que o reino de Cristo seja visível para essas pessoas? Então comece a orar. Que venha o seu reino. Que pessoas sejam alcançadas, que sejam salvas através da pregação do Evangelho. E perceba, quando oramos assim, nos colocamos também submissos a Deus e a sua vontade. E o texto continua dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O primeiro ponto é entendermos sobre essa vontade de Deus. Biblicamente, há duas formas de vontade de Deus. Chamamos de decretiva e a preceptiva. É interessante que muitas vezes somos levados a pensar que quando oramos, faça a sua vontade, estamos falando da vontade de Deus, do seu decreto, de todas as coisas. Ou seja, se não orarmos ou não fazermos algo, os planos de Deus vão falhar. Se não orarmos, buscarmos a Deus, nós vamos atrasar os planos de Deus. E isso não tem base na palavra de Deus. Esse não é o ensino bíblico. Veja comigo em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. O que diz em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29? Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras deste juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar... Deuteronômio 29, 29? 29 e 19.
29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Através desse texto nós conseguimos ver de modo instrutivo sobre a vontade de Deus. Veja, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Depois da manhã? Você sabe por exemplo, a palavra de Deus fala que nós temos muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É secreto para nós o que vai acontecer. Que dia que nós vamos partir dessa terra? Não sabemos. Ou seja, está encoberto para nós. Ou seja, essa vontade decretiva, ou seja, secreta de Deus. E tem as coisas reveladas que pertencem aos filhos. Essa vontade preceptiva ou vontade revelada. A vontade decretiva de Deus refere-se ao seu conselho perfeito e sábio ao ordenar ou decretar livremente tudo o que acontece. Em Efésios 1:11, abra comigo, Efésios capítulo 1, versículo 11. Diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o seu conselho. Ou seja, a vontade decretiva de Deus ressalta a sua total soberania sobre todas as coisas. Só Deus sabe o que vai acontecer. Só Deus sabe o que é bom e vai acontecer. Ou seja, isso inclui a criação, a redenção, a história e a providência de todas as coisas. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos também a descansar no Senhor. Por quê? Se a vontade de Deus não pode ser frustrada, nem mesmo por nosso pecado, por desobediência, nós podemos confiar e descansar que o Senhor fará tudo conforme Ele deseja, conforme Ele quer. Que é o ensino de Isaías 46, versículo 9 e versículo 10. Que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Isso quer dizer que nenhum poder na terra pode resistir à soberana vontade de Deus. Mesmo os atos pecaminosos dos homens, Deus os permite a fim de realizar a sua vontade soberana. Quer um exemplo? Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, versículo 5 até o 8. A palavra de Deus diz assim, em Gênesis capítulo 45, versículo 5 até o 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a terra, e como governador em toda a terra do Egito. Quem sabia do futuro? Só Deus. Os irmãos de José venderam ele de maneira espontânea. Ninguém forçou eles a fazer isso. Mas fazia parte do propósito de Deus perfeito. Cerca de 20 anos depois, isso aconteceu. Quantas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e nós não entendemos naquele momento? Passa muito tempo, depois nós vamos perceber aquilo que era a vontade do Senhor. Já a vontade preceptiva representa o padrão moral que Deus exige que todas as pessoas cumpram. Por exemplo, a vontade de Deus revelada através da Escritura nos mostra como nós devemos fazer, como nós devemos agir e a forma que nós devemos viver. Quer ver um exemplo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro,
capítulo 1, versículo 16. Alguém quer ler a vontade de Deus para a sua vida nessa noite? Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vontade de Deus para a sua vida. Sejam santos, porque eu sou santo. É a vontade de Deus revelada. Tendo como base isso, quando oramos, faça-se a tua vontade, estamos pedindo para que Deus nos ajude a obedecer e descansar naquilo que Ele fará. Quando oramos e pedimos alguma coisa, temos que ter em vista isso, para que não venhamos ficar frustrados quando a nossa vontade não for satisfeita. Você, eu, não podemos decretar nada do que vai acontecer. A Bíblia fala, nós podemos fazer planos. Mas é Deus, a resposta certa só vem do Senhor. Ele já decretou. Você tem orado para que a vontade de Deus seja feita em sua vida? Quantas pessoas vivem as suas vidas? Eu quero fazer a vontade de Deus. E nessa noite vai ser revelado para você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. O que diz? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui tem a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A santificação é o processo pelo qual Deus, o Espírito Santo, transforma os pensamentos, os motivos e o comportamento do crente para conformá-lo à santidade de Jesus Cristo. Ou seja, pureza, separação da corrupção do pecado. E Romanos 6,22 fala, agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A vontade de Deus, a vossa santificação. E para concluir, amados irmãos, quem é melhor para nos ensinar a orar do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A Bíblia fala que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho que nos leva até Deus. E quantas vezes nós pedimos e não recebemos? Por quê? Tiago 4,3 fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quer dizer que vamos receber tudo o que pedimos se nós orarmos de maneira correta? 1 João 5, 14 e 15 fala assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E é também o ensino de Jesus em João capítulo 15, versículo 17. Que diz assim, capítulo 7, João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso quer dizer que se formos dependentes de Cristo e estamos sendo ensinados por Ele, as suas palavras transformarão os nossos desejos, os nossos corações. Nós não vamos mais fazer pedidos que não fizerem parte da vontade do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor estará em nós. Nossos pedidos não vão ser mais egoístas. A nossa vontade, nossas petições, nossas orações vão ficar harmoniosas com a vontade de Deus revelada na Escritura. Nós não vamos pedir para fazer coisas erradas. E isso se harmoniza com aquilo que Jesus nos disse em João 14, versículo 13 ao 15. Que diz assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Veja, o texto aqui não está dizendo que a pessoa vai utilizar o nome de Jesus e o pedido vai ser realizado como se fosse o gênio da lâmpada do Aladim. Esfregou, o nome de Jesus, realizou. Não é o ensino de Jesus. Ele está nos dizendo que Ele vai nos atender se o propósito é a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A vontade de Deus.
Senhor, santifica a minha vida, Senhor. Muda a minha mente, o meu coração. Não está de acordo com a palavra de Deus? Deus vai atender o meu pedido, a minha petição. Senhor, eu quero ganhar uma Land Rover 2023. Para quê? Não tem dinheiro nem para colocar gasolina. Por isso nós dizemos que a oração é para louvor e glória de Deus. Quando nós começamos a entender o Pai Nosso, nós começamos a entender que deve ser somente para o Senhor. É a vontade de Deus, nós começamos a descansar na vontade de Deus. Conclui-se que a verdadeira oração é executada pelos filhos de Deus e aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Eles guardam, perceba, eles guardam os mandamentos de Deus, a vontade de Deus revelada, porque o Espírito Santo está fazendo uma obra em suas vidas. Desta forma, eles adoram o Senhor em espírito e em verdade, se submetem ao reino de Deus, têm Cristo como Senhor de suas vidas e são obedientes a Deus e sua palavra. E esse é o ensino de Cristo aqui. Dentro disso, nós podemos organizar a nossa forma de orar também. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Ou seja, e hoje nós aprendemos que nós devemos anotar, nós devemos reler e aprender a forma correta que Jesus ensinou. Primeiro, a oração dirigida a Deus Pai, em adoração, em submissão e obediência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.